Trabalhar numa empresa que se preocupa com o funcionário, né, é um total diferencial assim, para a sua área. Eu sou valorizada profissionalmente. Um trabalhador que vive, que tem uma vida digna, ele trabalha com mais produtividade, ele trabalha mais feliz, ele trabalha com um vínculo e um relacionamento diferente com a organização. A gente procura ter sempre esse olhar mais atento para eles. Eles são a nossa família. O conceito do salário digno está presente na Constituição da OIT, que é de 1919, que diz o seguinte, que a paz duradoura e permanente, ela só é possível se existe justiça social. E para você ter justiça social é necessário que haja condições de trabalho que sejam decentes, entre elas a provisão de um salário digno. O conceito que nós utilizamos de salário digno é uma remuneração recebida por uma semana de trabalho por um trabalhador, né, em um determinado local. Isso é importante porque varia de local, de região para região, e que seja suficiente para proporcionar um padrão de vida decente para esse trabalhador e os seus dependentes, considerando vários aspectos, né? A comida, a moradia, educação, saúde, transporte, roupa e outras necessidades essenciais, incluindo gastos imprevistos e eventuais que o trabalhador venha a ter. Então, existem várias metodologias que podem ser utilizadas de cálculo do salário digno. E elas são regionalizadas porque o custo de vida varia de região para região. O salário digno, que também é como eu mencionei, o living wage, ele tem dois elementos. Tá? Primeiro, tem um elemento de quantificação dos custos, né? Então, qual que é o custo para uma família, né, para ter uma condição de vida decente? Por outro lado, é necessário considerar elementos econômicos, até porque de nada adianta você ter um salário digno, né, que é um valor que é impossível para uma empresa pagar, né? Então, essa equação, por isso que é importante que exista o diálogo social, né, tem que ter um elemento da mensuração do custo, quanto é necessário, e também um elemento, né, da capacidade econômica das empresas pagarem e qual é a repercussão que isso vai ter sobre informalidade, né, e sobre outros indicadores de mercado de trabalho, né? Então, esses dois elementos, eles são colocados dentro da mesa de negociação, né, e a partir daí se define o que seria um salário digno. O Pacto Global da ONU é uma iniciativa das Nações Unidas criada pelo secretário-geral para fazer com que as empresas avancem, alinhem suas estratégias e sua operação com as melhores práticas dentro dos temas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, neste nosso trabalho do Pacto Global, para a gente avançar na entrega da Agenda 2030, que é criada em 2015 com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para o ODS 8, que é promover o crescimento econômico e o trabalho decente, nós criamos a nossa estratégia chamada Ambição 2030 e o Movimento Salário Digno, que é um chamado às empresas para assumirem compromissos públicos com a implementação do salário digno dentro das suas organizações. Quem está liderando isso no Brasil, né, em especial, são empresas do setor do cacau, tá? E aí já tem uma empresa especial que tem sido liderado, né, de maneira consistente esse processo. E também na área de produtos cosméticos, né? Tem uma outra empresa também que está na liderança, né? Nós temos trabalhado em especial com o setor têxtil. E nós já temos mais de 30 empresas que assumiram esse compromisso. E o compromisso que a alta liderança da empresa assina na carta para entrar no movimento é garantir 100% de salário digno para os seus funcionários, incluindo toda a sua operação, 100% de salário digno para os contratados e terceirizados e promover o engajamento da cadeia de suprimentos, né, dos seus fornecedores nas metas de salário digno até 2030. O critério que nós utilizamos para definir o salário mínimo do GRAM foram as diversas metodologias que existem pelo Brasil e pelo mundo
de definição de salário digno. Existe um instituto aqui especificamente que foi o que a gente usou, que é o Anchor Research Institute, que definiu o salário digno que uma pessoa precisaria para ter uma vida, um mínimo ali de condição nas várias vertentes, em São Paulo, que é onde o custo de vida é mais elevado. E esse instituto determinou, ano passado, que o valor seria de R$ 3.100, ou seja, o dobro aí do salário mínimo, e neste ano já ultrapassando R$ 3.200. O desafio que a gente teve foi escolher qual das metodologias, optamos por essa, mas existem até outras com valores menores, né? E com isso a gente conseguiu ter o norte para perseguir. Quando nos tornamos signatários, nós tínhamos 77% das nossas pessoas dentro, né, do salário digno, né, ganhando o salário digno, e a gente queria chegar rápido, né, esse número em 100%. É sempre o desafio de priorização de recurso, mas a gente priorizou a implementação de novos benefícios, né, para a gente conseguir avançar. E é com muito orgulho, né, que a gente hoje tem mais de 90% das nossas pessoas recebendo acima do salário digno, né? Então, a gente focou na implementação de novos benefícios, como auxílio creche, melhoria de valores, né, que já eram recebidos em outros benefícios, evolução de plano de saúde, auxílio home office. Então, tudo isso compõe essa remuneração total e nos ajudou a subir aí, né, esse indicador. Trabalhar numa empresa que paga o salário digno, né, é uma experiência bem diferente, assim, diante do mercado que a gente geralmente entra e tem uma diferença, né? Você consegue se planejar melhor, consegue pagar as contas, consegue cuidar da saúde, né? Seja na questão da alimentação, porque tem um benefício, seja na questão da academia, que a gente consegue se exercitar, seja também na questão da saúde mental, que tem um plano também de saúde. Então, dentro de todas as partes assim, a gente consegue dividir tudo direitinho, tudo certinho para poder custear, fazer manutenção e até mesmo o autocuidado também. Me proporciona estabilidade, me proporciona experiências que muitos dos meus amigos profissionais que trabalham em outras empresas não conseguem. Por exemplo, trabalhar, morar de forma independente, fora da casa dos pais. Infelizmente, isso é uma realidade para muitos jovens adultos. A adesão ao movimento Salário Digno, ela ocorreu em maio de 2023. Faz parte de uma série de iniciativas que a atual gestão do TRT3 ela vem adotando, né, voltadas a questões relacionadas à cidadania, diante do entendimento do nosso atual presidente de se buscar uma maior interação do TRT com a sociedade, do TRT13 com a sociedade, para além de uma prestação jurisdicional eficiente, que é aquilo que nós já fazemos, como o TRT13 pode contribuir de forma mais efetiva, com ações mais concretas para auxiliar nessas pautas sociais. A intenção é engajar, trazer essa discussão para a seara pública, né? Engajar outros órgãos públicos, trazendo outros atores públicos para essa discussão, né, que sejam sensíveis ao tema, a gente possa, talvez, encontrar soluções, né, que, sem deixar de observar as limitações legais, a gente possa contribuir de alguma forma para a concretização do movimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região tem diversas ações de valorização dos empregados terceirizados. Uma que eu destaco foi um ato de março do ano passado, em que criamos obrigatoriamente que os postos de trabalho terceirizados de fornecimento de mão de obra no tribunal tenham 50% de mulheres, para gerar uma equidade. Eu, pessoalmente, e a equipe inteira tem diálogo aberto com as terceirizadas, procurando ouvi-las e ouvi-los nas suas demandas. Para além disso, incluímos os terceirizados nos cursos de capacitação e todos os eventos do tribunal. O salário mínimo é um patamar, em geral, nacional, que é utilizado para a definição não somente de políticas salariais, como também de políticas públicas. O salário digno, né, é algo que, em geral, ele é mais descentralizado. Ele é estabelecido em nível ou de cadeias produtivas ou de empresas, em geral por mecanismos relacionados com a negociação coletiva, né, e tem a ver, né, com a adequação
nas condições salariais das empresas a condições locais, né? Então é importante diferenciar os dois. O salário mínimo ele foi instituído em 1930. Ele passou realmente a ter uma validade institucionalizada na década de 40, no governo Getúlio Vargas. E na Constituição de 1988 foi dada uma importância maior ainda para esse salário mínimo, trazendo a necessidade da unificação de ser um salário mínimo, um patamar nacional, que houvesse aí um reajuste periódico, anual, e que suprisse demandas básicas do ser humano, como, por exemplo, alimentação, saúde, educação, lazer, de forma que esse valor ele tivesse o patamar de abranger essas necessidades. Ao longo das constituições brasileiras, de 34 a 1988, o salário mínimo foi ganhando relevo e estava lá um pouco na definição da ordem econômica. Na Constituição de 88, o salário mínimo vem para frente da Constituição. Ele ganha relevo na topografia constitucional e passa a ser definido no título 2 já, né, que é o dos direitos e garantias fundamentais, ali no capítulo 2, que é dos direitos sociais. Ou seja, o salário mínimo ganha importância no bojo da Constituição Federal. Antes de 1930 não havia um referencial de salário mínimo. Era estabelecido pelas empresas, pelos estados, não havia um mínimo, não havia. Então, de fato, era uma situação preocupante naquela época, porque poderia ensejar, como de fato ensejou, a exploração, precarização do trabalho, sem a devida, o trabalho sem a devida contraprestação. A evolução histórica do valor do salário mínimo é uma discussão muito importante, né? Você pode pegar séries históricas deflacionadas, ou seja, atualizadas monetariamente, e o que você vai ver ali um pouco? Você tem um movimento aí que de 40 a 63 ganha valor, 63 a 90 perde valor, 90 até hoje ganha valor novamente. O reajuste, né, com a fórmula de valorização do salário mínimo, leva em conta o crescimento da economia, que é o PIB, né, de 2 anos antes. Então, para o salário mínimo de 2024, leva em conta o crescimento do PIB de 2022 e também a inflação dos últimos 12 meses, medida até novembro de 2023. De dezembro para janeiro, a diferença, né, do 1.320 para o 1.412 são R$ 92, né? Isso pode parecer um valor pequeno, mas se a gente considerar, né, em toda a economia, todo o valor que entra, a gente vê, por exemplo, que só essa mudança do salário mínimo, né, do ponto de vista de arrecadação de impostos em 2024, vai significar quase 37 bilhões de reais a mais, né, para o governo, porque a gente vai ter uma circulação de quase 71 bilhões de reais na economia. No bojo dos impactos do salário mínimo no Brasil, realmente os números são sempre impressionantes. Dado que a população ocupada hoje no Brasil é 100 milhões de pessoas, você tem 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho que recebem até um salário mínimo. Saindo de mercado de trabalho e indo para a dimensão social, política social. Hoje, vamos pegar apenas o regime geral, vamos deixar de lado um pouco os regimes próprios. 26 milhões recebem até um salário mínimo também. Ou seja, se você soma esses 26 milhões da política social, que estão vinculados ao salário mínimo, com os 36 milhões que no mercado de trabalho, que também estão vinculados ao salário mínimo diretamente, você tem ali 62 milhões de pessoas hoje no Brasil, cuja vida é diretamente impactada pelo valor do salário mínimo, que é definido pelo Estado. É muita gente. Como o salário mínimo é utilizado como um piso para os benefícios sociais, ele acaba tendo um efeito muito maior na nossa economia do que simplesmente regular, né, o mercado de trabalho das pessoas que recebem salário mais baixo. Ele acaba tendo um efeito de bem-estar sobre toda a sociedade. Salário mínimo, a discussão não tem absolutos, ela é sempre marcada pelos relativos, né? Tem vários efeitos. E entre os efeitos positivos e muito interessantes, é uma política que tem efeito sobre pobreza, ou historicamente no Brasil teve efeito sobre pobreza. Por quê? Basicamente, seja por via mercado de trabalho, seja via política social, você vai, na verdade, transferindo recurso para as pessoas, para as famílias, e elas conseguem sair da linha da pobreza de fato. Tem vários estudos, assim, historicamente no Brasil, que mostram isso muito claramente. E também tem um efeito sobre desigualdade. Tem outros efeitos do salário mínimo que não são tão interessantes assim. Você tem um efeito clássico, que é o efeito desocupação, desemprego.
se você eleva muito fortemente o valor do salário mínimo em alguns contextos econômicos, sociais e políticos, você acaba fazendo com que a parte dinâmica da economia prefira substituir a mão de obra por máquinas. Tem um outro efeito do salário mínimo também em determinados contextos, que pode ser a informalidade. Em setores menos dinâmicos da economia, você não consegue investir em máquinas, mas você consegue informalizar o trabalhador. Você passa a contratar aquele mesmo trabalhador, mas abaixo do salário mínimo, ou seja, é quase que um veículo da informalização da mão de obra. O menor valor, né, que é possível praticar no Brasil para uma pessoa que trabalha, né, 44 horas semanais ou 220 horas por mês, ele acaba, né, significando assim, um mínimo de bem-estar, né, para a população. Então, assim, não pode pagar um valor menor e isso acaba sendo importante para que os trabalhadores tenham condições básicas, né, de sobrevivência. As coisas estão muito caras, né, e vai aumentando, então não acho que seja suficiente. Não dá pra gente fazer nada, é por isso que eu corro pra rua pra poder, cumprimentar, porque não dá. E sempre quando o salário aumenta, as coisas também aumentam junto, então não chega a um valor assim bom para as pessoas, né? Nós temos um estudo que diz que o valor do salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador, do cidadão, e conforme a diretriz constitucional lá no artigo 7º, seria de aproximadamente R$6 mil aqui no Brasil. A intenção é que esse valor seja uma espécie de referência, né? Para a gente discutir como que os salários no Brasil são baixos. Para a gente calcular esse valor do salário mínimo, que seria o salário mínimo necessário, a gente leva em consideração o que está lá na legislação de criação do próprio salário mínimo, lá na década de 30. Então, a partir disso, a gente calcula com a cesta básica que nós calculamos todos os meses em 17 capitais brasileiras, a gente calcula o percentual que esse trabalhador gasta com alimentação. E aí, a partir disso, a gente faz uma previsão de qual seria o necessário, né, total do seu salário para poder gastar com alimentação e com todas essas outras necessidades básicas. E é por isso que o valor fica tão discrepante e a gente consegue observar, né, serve um pouco como uma forma, né, de mensurar a diferença entre o que é necessário, o que nós gostaríamos que fosse a realidade, né, e o que, de fato, a gente tem sendo praticado no Brasil hoje em dia. E o que é interessante destacar é que esse salário mínimo, ele é o mínimo que se pode adotar como referencial de uma relação de emprego, porém, há a possibilidade dele ser majorado. E nós temos isso no Brasil. Os estados, eles podem estabelecer o salário regional superior ao salário mínimo unificado. Para alguns estados, que é basicamente do Rio de Janeiro para baixo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se abriu a possibilidade, esses estados de fato implementaram salários mínimos regionais. São salários mínimos direcionados para grupos muito específicos dentro do mercado de trabalho dessas regiões. Tá? Basicamente, trabalhadores não qualificados, trabalhadores iniciando no mercado de trabalho, muito fragilizados, sem acesso à negociação coletiva, sem proteções de sindicatos, por aí vai. O salário mínimo do Brasil, ele não é dos melhores a nível mundial e também é relacionado à América Latina. Em nível mundial, um estudo que foi feito no ano passado, ele estaria na posição 51 ali na relação dos países do mundo. Na América Latina, nós temos como os primeiros colocados países como Costa Rica, Chile, Uruguai, que têm os salários mínimos mais elevados, e o Brasil estaria após o 10º. Então, nós temos como pior o salário mínimo Venezuela, a Argentina também tem sido considerado um dos piores salários mínimos. O Brasil tem avançado, mas ainda não conquistou o topo desses países em termos de valor. O movimento salário digno no Brasil ainda é muito incipiente, né? Que é necessária maior informação, é necessário em especial que as empresas entendam, em especial os dirigentes, né, os CEOs, entendam que investir nos trabalhadores e das trabalhadoras é investir na produtividade. O Pacto Global da ONU, a nossa Rede Brasil, para as empresas que assinam o compromisso com o movimento Salário Digno, nós oferecemos uma jornada de construção de conhecimento para este tema, que envolve os colaboradores da empresa envolvidos no assunto, assim como a alta liderança.
Por meio de encontros regulares, nós trazemos especialistas nos temas, tanto nacional como internacionalmente, para discussão e melhorar o nível de conhecimento e absorção de melhores práticas dentro das organizações. Uma empresa que ela tem um crescimento econômico, tem uma lucratividade importante, tem essa condição, de fato, a valorização do trabalhador com o aumento desse salário vai trazer resultados para a empresa, porque nós teremos um trabalhador ali com um salário digno, conforme a instituição, e, além disso, mais motivado, e isso vai gerar, né, um ambiente de trabalho melhor, e isso tem reflexo na própria sociedade. Então, de fato, essa iniciativa ela é muito importante para o crescimento econômico do próprio país. A impressão que se dá é que com o aumento do salário haveria algum prejuízo, mas não, até porque aumenta o poder de compra do cidadão, do trabalhador, movimentando a economia. Se a empresa ela tem uma saúde financeira, ela pode evoluir nesse sentido, valorizando ainda mais o seu trabalhador. E valoriza a gente, e acho que é o mínimo, né? Maravilha, né? Valorizar os funcionários, né? As pessoas, de modo geral. As empresas que participam do movimento e já começaram esse processo de implementação, elas trazem que há um nível maior de engajamento dos trabalhadores dentro da organização, o que também contribui para a diminuição do turnover dentro da empresa, ou seja, os trabalhadores são mais fiéis àquele ambiente de trabalho, né, permanecendo. Então, é um fator de retenção dos trabalhadores e, consequentemente, dos talentos para a empresa também. E eu destacaria que, além do ODS 8, né, que é o crescimento econômico e o trabalho decente, o pagamento do salário digno, ele também favorece o ODS 5, que é o ODS de gênero, no sentido de reduzir as desigualdades salariais, à medida em que ele traz homens e mulheres para o mesmo patamar de salário digno, né? E além da redução das desigualdades no nosso país. Então, são inúmeros os ganhos para o trabalhador e para a organização quando se implementa o salário digno. Um salário digno não vai virar realidade se não houver uma pressão tanto dos lados dos trabalhadores quanto dos empregadores para melhorar as condições de salário. Tá, então esse é um primeiro ponto, né? E isso vai muito além também do salário digno. Isso vai, né, se trata do salário digno, mas se trata também das condições de trabalho. Aqui no TRT, nós estamos sempre muito atentos às questões relacionadas aos nossos trabalhadores terceirizados. Para a gente, interessa não apenas a qualidade do serviço que eles nos prestam, mas como eles estão ao nos prestarem esse serviço. Então, assim, a gente preza muito por um ambiente de trabalho saudável. Como criamos uma política de valorização desses trabalhadores, política de valorização salarial, uma política de valorização do meio ambiente de trabalho, de proteção dos direitos, de melhoria do bem-estar dos trabalhadores aqui conosco, de capacitação, de treinamento, nossa instituição se torna mais forte e com isso evoluímos como pessoas e melhoramos como instituição como um todo. Ter um salário que seja justo, né, correspondente às condições de vida, né, que remunere, né, o trabalho de maneira, né, que isso permita, né, aos trabalhadores terem uma condição de vida decente, isso vai induzir a ganhos na produtividade das empresas. Então, várias empresas já estão convencidas disso, então elas estão liderando esse movimento, né, mas é necessário que isso chegue em outros setores da cadeia produtiva. Nós sabemos que não é fácil, não é simples. A empresa precisa avaliar também durante o processo de implementação, a sua capacidade financeira, o quanto isso vai impactar na sua capacidade financeira. E fazer um planejamento de implementação de forma faseada, de forma consistente, que não precise voltar atrás em nenhum momento, né, de forma inteligente, estratégica para o negócio. Porque, sem dúvida, o ganho de um trabalhador, o ganho digno de um trabalhador é um ganho de resultado para a empresa. Você sentir que a empresa te abraça, você quer cada vez mais fazer parte justamente da cultura, justamente pela forma como ela funciona e ela te agrega. Influencia totalmente no dia a dia, no desempenho e na entrega de resultados e metas. Cumprir e implementar o salário digno é dar cumprimento à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 23, inciso 3º,
diz que todo ser humano tem direito a um salário que garanta uma existência digna. A nossa meta é até 2030 ter 100% do time acima, né, do salário digno, e estamos caminhando para isso.